Voltamos, amigos, com toque de classe futebol no outro nível, aqui pela RVC, e parece que chegamos aí a quase um consenso, a questão da diferença, né, das atividades, enfim, como eles trabalhavam. Mas tem uma coisa que a gente esqueceu de citar e agora com o delongar do programa a gente vai falar, né, que é o tal do fim da lei do passe, enfim, daquela coisa toda que o empresário ele ganha dinheiro mesmo é por número de transações, né, Diógenes? Explica grosso modo para o nosso público o que mudou dos anos 90 para cá com o fim da lei do passe. Aí vamos comparar a época do Brunora com a época do Alexandre Matos, do Rodrigo Caetano, né? Que você mesmo disse, que ele não gosta muito de holofote, mas ele gosta de camarão, né? Ele gosta de jogador graúdo. Sim. Ele não gosta de jogadorzinho, não. Tal. Ele gosta de cara grandão. Camarão sete barbas. Ele não gosta de outra coisa, não. Ele é danado. Na época do Brunoro, os atletas eles eram veiculados ao clube. Então, toda vez que eu queria esse jogador, eu teria que falar primeiro com este clube para ele vender seus direitos federativos ou não. O passe. Que era o passe, né? Já hoje em dia, devido ao fim da lei do passe, o advento da lei Pelé... Acabou o contrato. Acabou o contrato, acabou esse vínculo com o clube e hoje entra a figura do empresário. Então, na verdade, hoje o jogador é veiculado a um CNPJ, a uma empresa de marketing esportivo, marketing esportivo, do que seja de qualquer for. E se eu quiser os direitos federativos deste jogador, eu tenho que falar com ele, não com o clube. Essa é a diferença. Perfeito. Em tese, então, para a gente poder entender, o empresário, né, Fábio, aí já causa até arrepios, né? Ele ganha mesmo, ele lucra enquanto empresário sobre o seu atleta pela quantidade de vezes que ele negocia. E se nós reclamávamos lá nos anos 90 que o jogador muda de camisa a cada tempo, hoje a coisa piorou, né, Fábio? Porque pensa, o empresário ele ganha a cada transferência. Sim. Logo, ele vai forçar a transferência. Se vocês em casa que acompanham o futebol observarem, ao longo dos últimos anos, a gente tem casos de jogadores que forçaram as suas transferências. Um deles, acho que que ficou mais conhecido, foi a figura do Guerreiro, que foi recentemente contratado pelo Internacional, que forçou a saída via seu empresário para sair do Corinthians, lembra disso, Fábio? E eu ia citar um outro jogador, até um pouco antes disso, o próprio Robinho. Robinho estava no Santos, brigou com o Santos, foi para o Real Madrid, brigou com o Real Madrid, foi para a Itália, brigou na Itália, voltou para o Manchester City. O City, brigou no City, voltou para o Santos, brigou com o Santos, voltou para fora. Ele foi 3 vezes para o Santos, né? Aí brigou lá fora, voltou para o Santos. Depois brigou, foi para o Atlético. Entendeu? Quer dizer, veio, encheu a borra de dinheiro, saiu. Veio, encheu a borra de dinheiro, saiu. Não só ele encheu, né? São empresários. Então, aí que vem a questão da influência desse empresário na carreira desse atleta. Que muitas vezes, de repente, ele estava vamos supor, no Milan. Ele estava bem lá no Milan, não queria sair de lá. Não, sai daqui que eu achei uma proposta boa pra gente. Pra gente. Resolver a sua vida e a minha também. Entendeu? Só que aí é que tá, né? E aí você citou o Guerreiro. O Guerreiro estava bem no Corinthians, brigou, foi pro Flamengo. Agora brigou, foi... Apesar que é uma coisa que você falou. O Inter acabou de contratar o Guerreiro. Mas aí fica a pergunta, qual Guerreiro que o Inter está contratando? Você adora esse tipo de situação. Você adora essa pergunta, né? O Guerreiro do Corinthians ou o Guerreiro do Flamengo? Qual Guerreiro o Inter está contratando? A história vai contar, porque daqui a pouco ele vai brigar e vai sair de novo. Ele está com 34 anos também. Ele já está com um Diógenes e meio de vantagem. Um Diógenes e meio de vantagem. Bom, falando a respeito do desempenho da equipe e isso em decorrência de colocar tudo na conta. Colocando tudo na conta do diretor de futebol, né? O diretor de futebol, Diógenes e Fábio, ele não entra em campo. Ele monta o plantel para o treinador. Vocês não, estou sendo advogado do diabo, não, a minha opinião ela é difusa, mas vocês não acham um tanto quanto injusto também acreditar para o diretor de futebol, como no caso a organizada do Palmeiras fez semanas atrás, sobre a figura do Alexandre Matos, o resultado que acontece nas 4 linhas, Fábio Marcondes? Eu não acho injusto, não. Vamos lá. Porque a partir do momento que você é diretor de futebol e o time te dá recursos para que você vá montar um elenco, você não pode gastar aí, e isso a torcida do Palmeiras tem razão,
De 2015. Só esse ano foi 120 milhões. 120 milhões, bruto. Vai lá e montar um elenco. É aquilo que a gente falou no início do primeiro bloco. Para você ser só campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil é muito pouco. E o Palmeiras tem um elenco hoje, um dos elencos mais caros do país. Quem hoje no país se dá o luxo de ter Lucas Lima e Scarpa no banco de reservas? Ou no meio, entre o grupo mesmo. Entendeu? Ninguém. Grupo, né? O Palmeiras tem hoje aí um dos elencos mais ricos em matéria de... Mas isso não daria mais subsídios para que não se cobrasse o... Muito pelo contrário, porque você acha que tem que cobrar o diretor? Tem que cobrar, porque você está dando para o treinador e aí entra não só o diretor de futebol, aí entra o treinador. O grande problema... Você está falando de gestão de grupo. Tá. O grande problema no futebol brasileiro não é o que... Aqui no Brasil não se faz o que é feito lá fora. Lá fora é o treinador que indica o jogador que ele quer para o esquema tático que ele vai trazer para o clube. Sei. Aqui primeiro você monta o time, depois você contrata o treinador. Eu acho que... E aí, eu já vou te dar a palavra, se de repente eu estou montando um esquema e você me dá um jogador que não se encaixa no esquema que eu estou montando, eu tenho que engolir o jogador goela abaixo. Porque você comprou. Mas isso acontece quase sempre, né? Exatamente. E lá fora é diferente. Eu penso assim, tudo devido até a cultura do futebol brasileiro de não manter os seus técnicos. Aí é uma outra questão. Outra coisa. Então, pode discutir num outro programa. Pode discutir até num outro programa. Claro. Eu vou dar exemplo de um jogador de um determinado clube que um técnico gostava, outro técnico odiava e outro técnico gosta agora. É o Daverson no Palmeiras. Meu Deus. O Cuca adorava ele. O Eduardo Batista e o Roger não gostavam dele. E hoje o Filipão está dando destaque a ele novamente. Então tudo depende. Aí vem a responsabilidade dele, do diretor. Ele é o arquiteto. Ele que manda. Ele que manda. Falar em diretor que manda, o nosso diretor está mandando. Iremos para o nosso último intervalo do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Já voltamos.